Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai dar continuidade ao assunto do vídeo anterior. E o assunto do vídeo anterior, para quem não lembra, foi sobre como escolher o tema de pesquisa. E a partir desse vídeo em diante, nós vamos explorar quais são as fases da pesquisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fase exploratória, ok? Então, roda a vinheta. Vamos falar então das duas primeiras subfases da fase exploratória, ok? Que são o levantamento de dados e que vai auxiliar na delimitação do seu tema e a descoberta, né, ou a revelação da lacuna ou que a gente chama de problema, tá? Só para ficar claro, existe o que a gente chama também de problemática. A problemática é o que eu, tá, Marina, isso não é escrito em lugar nenhum, mas eu gosto de definir essa separação, que o problema, tá? É o problema que você encontra naquele contexto e que é o que te motiva a fazer a sua pesquisa e elaborar uma problemática em cima desse problema, ou seja, dessa situação de inconformidade ou dessa situação de falta de informações que você encontrou, correto? E a problemática, né, ou seja, é a pergunta científica que você vai fazer em cima deste problema e a partir disso você vai então desenvolver a sua hipótese e, portanto, dar continuidade às demais fases da sua pesquisa, tá? Só para a gente fazer um pouquinho essa diferença entre problema e problemática, mas lembrando que isso é uma definição minha, tá? Bom, o levantamento de dados, então, é aquela fase da sua pesquisa onde você vai ler tudo sobre aquele determinado assunto, tá? Para conhecer, inclusive, quais são as deficiências dentro daquele assunto e para descobrir eventuais pontos que ainda não foram explorados, tá? Então, essa fase do levantamento de dados, ela pode se dar tanto por meio de uma pesquisa bibliográfica, né, uma pesquisa documental, uma visita de campo, entrevistas, formulários e etc. É o que eu gosto de fazer aí uma comparação com as primeiras fases aí para se fazer um projeto na arquitetura. É quando eu vou até a casa do meu cliente, né, e vou conversar com ele sobre quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades e quais são as suas dores, ok? Então, depois que você fez esse levantamento dessas suas informações, que você leu bastante sobre aquele determinado tema, que você conseguiu compreender ele muito bem, você vai partir então para a fase de síntese. Ou seja, eu vou pegar todas essas informações que eu reuni, todos os relatórios, todos os livros, todas as entrevistas e vou fazer um resumo, né? Eu falo resumo, mas pode ser a síntese que você preferir. Você pode fazer fichas, você pode fazer mapas mentais, mapas conceituais, resumos, né? Resumos tradicionais, escritos em tópicos, tá? Para que você então consiga dominar, para que você consiga compreender e conseguir refletir a partir daquelas informações que você encontrou. A partir do momento que você tem essa compreensão global do assunto, você começa a perceber eventuais falhas, eventuais informações que estão faltantes, dados, e a partir daí é que a gente chega na segunda fase, né, a segunda subfase da fase exploratória, que é a definição do problema ou então a descoberta dessa lacuna científica. O que é a lacuna científica? A lacuna científica é uma informação que está faltando, né? Aquilo que ainda não foi feito. E você, com a sua pesquisa, pode então realizar algo que é inovador, que ainda não foi feito por nenhum outro pesquisador, por nenhum outro estudante. E o problema, na verdade, assim, é a mesma coisa. Lacuna e problema são sinônimos, porém eu gosto de entender o problema como uma informação incoerente ou então como algo que tá te incomodando, você viu que, né, aquele conceito não tá muito bem definido, que ele tá muitas vezes equivocado. Então, são duas formas de você principiar, né, de você iniciar uma pesquisa é através dessa percepção de uma lacuna, ou seja, algo que está faltando, algo que ainda não foi feito, e de um problema, que é aquilo que é incoerente, que é aquilo que está errado,
correto? Então, você pode iniciar, esse pode ser o start da sua pesquisa. E na arquitetura, a gente pode comparar com as dores, né, do nosso cliente. Então, o que incomoda o nosso cliente, o que ele acha que está errado, o que ele vê que pode melhorar, é o seu problema, é a sua lacuna científica ali no seu trabalho, por exemplo, de um TFG. Então, você tem que entender o seu cliente muito bem, você tem que fazer esse levantamento das informações de uma forma muito bem feita, para que você consiga, então, perceber um problema que já existe, né, ou uma lacuna que está ali gritando por uma solução, por uma continuidade, para você, então, dar prosseguimento nas suas investigações. Bom, pessoal, é isso. Eu queria fazer um vídeo rapidinho. Nos próximos vídeos a gente vai dar, então, continuidade a esse assunto com as próximas fases, as subfases da fase exploratória, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima!